Canal, e hoje falaremos um pouquinho a respeito da questão da terra no Brasil. Você vem comigo? Então vamos lá. Na verdade eu queria abordar, mais a questão da terra no meio urbano. E depois, numa outra oportunidade, falaremos um pouquinho a respeito da questão da terra no meio rural, que é um pouquinho mais complicado. Então vamos lá. Então está aí, uma das leis ou atitudes aí legais que trazem todo o contexto, ou boa parte do contexto no que vivemos hoje, no Brasil a respeito da terra, é a Lei de Terras de 1850. Você pode falar assim, professor, tão antiga assim é. Ela influenciou bastante, e influencia até hoje, a forma com que o Brasil lida com a questão da terra, a ocupação da terra. Então tá lá. O que diz essa lei? Que toda terra devoluta somente será adquirida através de compra. Você pode falar para mim, professor, mas é diferente? Era diferente? As pessoas podiam pegar a terra? Podia. Esse que é o grande problema. Então veja bem, isso aqui foi feito na época da escravidão, em que você poderia ter escravos, e o escravo era seu, ele não ia querer terra, porque ele não pode ter terra, ele é propriedade sua para trabalhar na sua terra. Havia muitas terras que a gente chama de devolutas, ou seja, terras que não tinham dono praticamente, terras que não eram utilizadas. Então, como ele é escravo, ele não pode sair dali e morar em outro lugar para viver a vida dele tranquilo, ele tem que servir na condição de escravo. Só que quando acaba a escravidão, e o Brasil recebe os imigrantes no país para trabalhar no lugar onde o escravo trabalhava, substituir uma mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada, havia o problema, o risco daquele imigrante querer também pegar um pedaço de terra e ser um produtor autônomo. Olha só. Porque se o salário não for um salário, as condições de trabalho não forem boas para ele, ele vai embora. Não é assim que você faz? E como estamos falando de terra, ele pode ter uma terra também, pegar, eu estou trabalhando nessa fazenda aqui, não gostei daqui, eu vou sair dessa fazenda e vou trabalhar ali do lado, a terra está abandonada, tem terra para tudo quanto é lado, eu vou produzir o meu. Ele poderia falar assim. Então a ideia era impedir o acesso à terra. Então o imigrante, ou se não o escravo livre, o ex-escravo, ele teria acesso fácil e você não conseguiria mão de obra para trabalhar na terra do produtor, aquele que foi senhor de escravos, hoje é empresário aí, patrão, tem que pagar lá o imigrante ou o ex-escravo também. Então essa foi a polêmica e essa foi a solução que eles encontraram para esse problema, criar uma lei de terras. Quando o cara chegava na terra lá para ocupar, o próprio dono da terra que ele abandonou, denunciava ele, olha, esse cara saiu daqui, era meu trabalhador, ele montou ali uma casinha para ele ali do lado, estou trabalhando. Eu vou chamar o governo para impedi-lo. Se ele não tem dinheiro para comprar aquela terra, olha só, está falando lá que você tem que comprar. Ele não pode ter a terra. Mas, na verdade, era uma tentativa de chamá-lo de volta para trabalhar na fazenda daquele proprietário. Tá ok? Então começou por aí. Tá lá, eu esqueci de passar o slide. Isso aí representa os imigrantes vindo para o Brasil para poder se estabelecer aqui, ou como funcionário de uma fazenda, ou como produtor rural, o que foi impedido pela lei de terras. Mas, como eu falei, a gente estava querendo falar da questão urbana, essa questão, ela até hoje não foi resolvida, então a terra praticamente ela fica quase que sem fiscalização. Então você hoje, é muito comum você chegar em uma área como a área representada na imagem e ocupar a terra de qualquer maneira. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um terreno assim, você não sabe quem é o dono, aí você chega lá, bota uma cerquinha, bota um boi para comer um capim e espera, deixa o tempo passar. Passou um tempo, ninguém reclamou nada, ninguém falou nada, o dono não apareceu, você vai na prefeitura pagar o imposto. E a prefeitura, às vezes, fica inerte a essa situação. Ela não quer saber se tem uma escritura, ela não quer saber se existe um dono, e ela não quer saber também quais são as verdadeiras intenções daqueles que estão ocupando. Obviamente que muita gente precisa, mas muita gente também vai lá, ocupa 4, 5, 6 terrenos, e depois de consolidada a posse, ele vende por um preço de mercado. Ou seja, ele acaba criando um comércio onde não deveria ter. O governo deveria impedir esse tipo de acesso à terra. Isso acontece muito. O ideal é que você pudesse organizar a terra dessa forma aí. O governo chega antes, fazer as ruas, estabelecer o loteamento e o que você possa comprar,
com a garantia de que aquilo ali é uma terra confiável. Não foi ninguém que tomou posse e está querendo vender para você. Acontece muito, às vezes, a pessoa pegar um terreno assim, ó, olha só, ela cerca ali, né, coloca ali alguém para tomar conta, e depois de um tempo, ela consolida lá a posse, vende, você pega lá, paga os impostos, paga o vendedor e aparece o verdadeiro dono da terra. Olha só o problema. E aí você vai ter que ir para a justiça para resolver esse problema. Isso tudo porque o governo não fez a parte dele que ele deveria ter feito, né? Fiscalizar, né? Controlar a terra, né? De forma que todos tivessem acesso de igual forma. Ok? Então tá aí mais um exemplo aí, não é? De uma ocupação bem feita, né? Em que o governo, né? Ele é ativo, né? Como negociador aí dessa ocupação, né? Como administrador da terra. Né? Existe aí um conceito muito interessante, que nós podemos aí chamar de uso capião. É quando, olha lá, o que está escrito lá, é uma forma de regularizar a situação de quem tem posse de uma área particular e não tem o título de propriedade desse terreno. Então é isso aqui que motiva as pessoas a tomarem posse. Então a terra ela tem que ter um dono. Se não é um dono, um proprietário particular, tem que ser o governo, e o governo tem que atuar. Esse negócio de uso capião, melhor, faz muita gente, né? Incentiva muita gente a tomar posse de terras. E aí a pessoa vai lá, mete a mão na terra, né? Começa a ocupar, e às vezes tem um dono, ele só não consegue chegar a tempo, né? Mais de 5 anos, passou 5 anos, ele perde a terra. Então é uma preocupação constante. Se você tiver um terreno, você pode perdê-lo, né? Tem que estar em uma vigilância constante. Assim o governo também deveria fazer. Em que casos isso pode acontecer? Em que casos o uso capião pode acontecer, pode ocorrer? Então está ali, ó, possuir o imóvel com a intenção de ser dono e sem interrupção. Então você tem que ser dono. Olha só, tem que ser dono. Então você pegou, você tem que ser dono, não pode vender a terra. Tem um prazo aí para você vender, né? Depois de um determinado prazo você está ocupando a terra, não é para negociar. Né? Não ter havido questionamento sobre a posse do imóvel. Então ninguém chega e fala, essa terra é minha, pode sair daí, vou entrar na justiça. Então não pode haver isso. Né? E deixa eu ver o último aqui no outro monitor. Ter cumprido o tempo de posse mínimo exigido por lei para cada tipo de uso capião. Foi? Então é isso aí, né? É só uma introdução a esse assunto, né? O vídeo ficou bem curto, mas para que você possa entender que a forma que nós fazemos a ocupação da terra está completamente errada. Você percebe isso aí no surgimento de comunidades aí, sem saneamento básico, sem organização urbana, sem urbanização melhor, não é? Sem energia elétrica, né? Em áreas de risco, ou fazendo áreas que não são de risco melhor, passarem a ser, né? Você tem um morro ali, uma encosta, né? Que está com a vegetação segurando aquela terra. Quando você tira a vegetação para fazer uma casa, existe o risco aí de desabamento. Né? Isso acontece todo dia. De repente está acontecendo aí próximo da sua casa. Tá ok? Essa é a nossa aula. Até a próxima e fique com Deus.